Mais um dia, dessa vez quem vai conversar aqui com a gente é a deputada federal Margarida Salomão, por Minas Gerais, e o professor, cientista político, William Nozaki. Só lembrando, como a gente sempre começa, aqui dizendo o número de casos, temos 5.827 casos confirmados até o momento, 203 mortes no Brasil. Lembrando que há uma subnotificação que já foi admitida tanto pelo ministro da Saúde quanto, por exemplo, pelo prefeito de São Paulo. Bom, começo por William Nozaki, pedindo, William, se você pode contar para a gente os grupos ao redor do Bolsonaro, quais aqueles que se afastaram, quais os apoios que ele perdeu até o momento com esse discurso que vai contra a realidade. Bom dia, Pedro, Margarida, a todos que nos assistem. Bom, a lista que nos leva ao isolamento do Bolsonaro é bastante grande e se avolumou ao longo dos últimos dias e semanas, né? Primeiro, do ponto de vista do Congresso, autorizado pelo Maia e pelo Alcolumbre sistematicamente. No Judiciário, ele tem sido rechaçado por ministros como Gilmar Mendes, o Marco Aurélio, e tem sido interpelado, inclusive, por outras instâncias, como no caso da campanha de comunicação da SECOM. Bom, entre os entes federados, a relação com prefeitos e governadores tem se conflagrado e se tornado problemática de maneira cada vez mais acelerada. Entre os militares, existe hoje um desconforto que sinaliza uma perda do apoio irrestrito que outrora o Bolsonaro recebia dos guardados, né? Mesmo dentro do governo, a gente tem uma série de rachas que se expressam aí nas tensões em torno do ministro da Saúde e em outras áreas do governo. Além disso, a gente tem observado uma reorganização de um consenso em torno de uma espécie de keynesianismo e de medidas pró-estatais entre os economistas, incluindo os neoliberais de ontem, né? Na área da saúde, aqueles que eram os privatistas também de ontem, hoje se transformaram na grande imprensa. A gente tem aí a Globo, a Folha e outros grupos de comunicação também se posicionando intensamente contra as declarações irresponsáveis do presidente. Mesmo o apoio que ele desfrutava no cenário internacional sofreu recuo nos últimos dias, né? O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, mudou a sua posição. Mesmo aquele ideólogo do bolsonarismo, né, o Bannon, ele também defende a quarentena, para não mencionar as tensões com a OMS. E tudo isso reflete-se na opinião pública, né? A perda de apoio do presidente na opinião pública vai tomando forma e os panelaços vão se intensificando. Então, tem um imenso bloco aí em torno da perda de apoio que vão sinalizando aí uma espécie de quarentena política e isolamento social do presidente. Por outro lado, para responder a segunda parte da tua pergunta, quando a gente tenta observar quem permanece apoiando o Bolsonaro, a gente tem aí, né, além de alguns empresários e de grupos das classes médias que protagonizaram nos últimos dias essas carreatas, nós temos aí as frações das polícias estaduais em alguns estados, as milícias e setores dos evangélicos. Mas mesmo nessa base de apoio, a gente pode visualizar um conjunto de problemas. Afinal de contas, sobretudo no caso das polícias, das milícias e dos evangélicos, onde a atuação é concentrada na periferia, muito provavelmente esses segmentos vão sentir, infelizmente, em breve, o impacto do alastramento do vírus, né? Então, o peso da perda de apoio do Bolsonaro e a velocidade com que ela acontece é muito maior do que aquela base de sustentação que lhe dá suporte hoje. Obrigado, William. Deputada, como é que a senhora vê a situação do governo Jair Bolsonaro, da manutenção dele no cargo de presidente, com esse quadro que o William expôs para a gente, ao mesmo tempo em que eu estava até comentando com o William aqui antes, que como a conjuntura muda muito rapidamente, que até ontem à noite o Bolsonaro estavam considerando que ele tinha recuado. Hoje de manhã ele postou um vídeo no Twitter, um tom de crítica aos governadores, né, à política de isolamento e tal. Como é que a senhora vê a situação? Olha, o Bolsonaro até tenta se arrepender
mas ele não fica arrependido. Ele expressa de uma forma muito radical e muito tosca uma espécie de populismo autoritário que não tem outra alternativa de expressão a não ser pela radicalidade. É fato que a perda de apoio político do Bolsonaro está patente na Câmara. Lideranças que nós não podemos dizer sejam lideranças conservadoras, como é o caso do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, mas deram conta que a NAU está despilotada. É uma NAU em que o insensato estaria sendo dirigente. Então, por conta disso, acho que um movimento importante a reconhecer é que o parlamento está ocupando um vazio político devido a essa confusão na área do executivo, em que você tem um ponto claro do presidente da República, por exemplo, com o ministro da Saúde. Então, técnica encarregada, nesse momento, de combater uma calamidade que é a pandemia. De outro, a oposição conseguiu se articular minimamente com um pedido que eu considero ainda muito insuficiente, que é que o Bolsonaro renuncie. Mas vamos olhar pelo lado positivo. O lado positivo é conseguir um documento subscrito pelo Ciro Gomes e pelo Fernando Haddad e pelo Boulos. Então, todo mundo acabou compondo um grupo que diz, na prática, fora Bolsonaro. E eu acho também que a esquerda precisa de se entender melhor para ela poder fazer esse movimento que as lideranças conservadoras estão fazendo muito bem. Se nós considerarmos as últimas pesquisas de opinião, o Dória, por exemplo, aparece bem frente a esse do Bolsonaro. O Dória, o Witzel, conseguiram se descolar dessa onda de erosão que vitima o Bolsonaro. Então, eu acho que esse é um outro lado que tem que ser observado nesse momento. Acho que o William foi muito exaustivo na sua ao elencar todas as perdas de apoio, mas eu queria dizer essas coisas. Na reunião da duas coisas me chamaram a atenção. Uma, que a líder do PSL, hoje exercida pela deputada Joyce, disse expressamente: precisamos votar isso porque o presidente da República é um criminoso. Quem disse era uma antiga aliada e uma aliada que operou de uma forma muito eficiente no processo eleitoral. E uma outra coisa é que o presidente da sentado lá na cadeira da presidência, não numa outra circunstância, chamou o ministro Guedes de mentiroso, dizendo que ele tinha que escolher. Ou ele não tinha os poderes que lhe tinham sido concedidos pelo Alexandre Moraes, quando abriu mão de todas as restrições fiscais para poder combater nesse momento, ou então ele tinha essas restrições e estava, na verdade, usando a culpa pela sua inação, pela sua hora em efetivar o pagamento da renda mínima emergencial. Eu acho que esse é o quadro político que eu gostaria de falar como deputado, mas, aproveitando aí, já que eu estou conversando com o William, que é um especialista na área da ciência política, que eu vejo nesse momento, e não só no Brasil, eu vejo na Inglaterra, eu vejo na França, vejo nos Estados Unidos, é uma degradação dessa vertente populista da direita, que no Brasil foi enunciada com tanto entusiasmo, com tanta energia, por exemplo, pelo MBL. Essa gente tem retração. Por quê? Porque eles perderam conceptualmente. Num momento como esse, de guerra contra a pandemia, é necessário o SUS.
Há hoje um artigo primoroso do Hélio Gaspari falando sobre o fim dessa mitologia do paraíso que seria a saúde privada. Na hora que o bicho pega, é para o Estado mesmo que o cidadão olha e pede proteção. Pois é. William, como é que você vê esse momento? Eu acho que você traçou bem a perda de apoio do Bolsonaro, a deputada nos trouxe informação sobre como isso está acontecendo dentro do parlamento, foi além mostrando que o discurso dessa direita populista está se enfraquecendo. Qual é a possibilidade nesse momento, como fazer, enfim, de que a gente tenha um novo debate sobre qual é a função do Estado na vida das pessoas, né? Porque se a gente for ver desde o golpe, desde 2015, desde a eleição de 2014, o Estado, enquanto instituição, vem sendo atacado, né? Como é que agora a gente tem uma possibilidade de que tudo isso seja revisto? Pois é, Pedro, como você estava dizendo antes, a conjuntura está muito convulsiva, ela muda muito intensamente. A minha impressão é que o Bolsonaro ele tem usado um tipo de estratégia quando ele faz os pronunciamentos presidenciais em cadeia nacional para parecer mais razoável e mais próximo de uma agenda de ação de enfrentamento do coronavírus, mas imediatamente depois, quando ele atua nas redes sociais, ele faz um movimento contrário, né? Essa estratégia de dizer coisas diferentes sobre o mesmo assunto, que foi utilizado ao longo de toda a campanha, a partir de uma comunicação segmentada, não funciona mais no momento onde a agenda é única, tanto do ponto de vista nacional quanto do ponto de vista internacional. E isso explicita exatamente os limites que a Margarida estava apontando, os limites de um discurso, de um projeto que simplesmente não tem nada a dizer e que não tem nada a fazer no momento onde a coordenação das ações internacionais, a presença do Estado e a garantia de direitos à implementação de políticas públicas se mostram como a única saída capaz de fazer um enfrentamento efetivo em torno do combate a essa pandemia, né? A gente está, portanto, diante de um momento onde a conjuntura impôs uma nova agenda que explicita todas as contradições e os limites que nós já vínhamos apontando ao longo dos últimos anos sobre a condução da política e a condução da economia a partir de uma lógica neoliberal. A pandemia do coronavírus, num certo sentido, ela expressa a crise do neoliberalismo, a crise do discurso do mercado como um instrumento capaz de organizar a sociedade. Como eu vi aí algumas pessoas brincando nas redes sociais, a mão invisível não passa álcool em gel, né? Então, a gente está num momento muito oportuno, apesar da situação de gravidade, de medo, de insegurança, que justificadamente se abate sobre toda a população. Apesar de tudo isso, é um momento muito oportuno para que a gente reafirme, reforce o papel do Estado, o papel das políticas públicas no processo de reorganização da sociedade, de enfrentamento da crise, porque sem essas instituições não é possível resgatar a nossa noção de coletividade. Então, essa agenda de defesa da vida, tanto do ponto de vista da segurança e da saúde, quanto do ponto de vista do trabalho que se impôs, por um motivo imponderável, que eu acho que não estava no horizonte de nenhum de nós, apesar de nos colocar diante, no curto prazo, de uma situação assustadora, abre uma série de janelas de oportunidade para que a gente possa ajudar a população a ressignificar a sua relação com o Estado, né? No caso do Brasil, onde a gente sabe que estruturalmente, historicamente, a gente tem déficits de políticas públicas e de acesso a serviços e equipamentos, e onde, muitas vezes, uma parte significativa da população, sobretudo aquela que mora nas periferias, só tem um contato com o Estado por meio da polícia e da segurança, né?
Isso tudo agora pode ser ressignificado. A gente pode reconstruir um projeto onde a relação do Estado com a população vai passar, em primeiro lugar, pela saúde, pelo bem-estar e pela tentativa de reconstrução do bem comum e de refazimento dos laços de solidariedade, na contramão de tudo aquilo que o projeto neoliberal veio apresentando ao longo dos últimos anos. Eu acho que concordo completamente com o William, obviamente, e eu queria pedir para a senhora, se fosse possível, fazer uma reflexão, porque por mais que tenhamos a possibilidade de ressignificação, acho que a gente tem um desafio muito grande, porque, vamos dizer, a mídia, a grande mídia, para a qual todas as atenções estão voltadas, ela é, em sua maioria, conservadora, neoliberal e também tucana, né? Que é o caso aí da TV Globo. Então, e aí a gente tem um grande problema, para quem, no meu caso, acompanha a imprensa todo dia, que é o seguinte: a gente vê que os especialistas da esquerda, eles são ignorados por essa grande mídia. Como fazer para levar para a população esse debate e conseguir fazer essa ressignificação? Olha, nós, na verdade, estamos pagando os nossos pecados. Os dois principais pecados da nossa passagem pelo poder, com tantos avanços que foram produzidos naquele momento, um deles foi não ter democratizado a mídia e o outro não ter feito uma reforma. São enormes e importantíssimas frentes de trabalho que nós ficamos devendo. Entre tantas, mas, enfim, essas duas eu gostaria de mencionar. Só que o que eu quero aí fazer eco à fala do William é que eu acho que o mundo pós-coronavírus será um mundo bastante diferente. Como assim aconteceu com a Segunda Guerra Mundial? O capitalismo ele não se autorreforma por algum tipo de moral. Na verdade, eu acho que o capitalismo tem um artigo da Nancy Fraser a respeito, eu acho muito interessante. O capitalismo ele vive naturalmente de crises, como nós sabemos historicamente, e a hora o sistema é tensionado no limite. Nesse momento, a pandemia está tensionando o sistema no limite, porque, inclusive, a pandemia é democrática. Qualquer um que esteja num grupo de risco, independente da sua posição de classe, tem a vida ameaçada. Então, nós estamos precisando de fazer uma reflexão profunda, que, de alguma forma, a mídia vai ter que repercutir. E aí eu queria dizer que as minhas duas questões, nossos dois pecados, eles são conectados. Porque, veja você, essa situação crítica nos levou a votar um projeto de renda mínima. Aliás, a implementar um projeto de renda mínima, que é uma bandeira histórica do senador. Infelizmente, não conseguia passar nem pela esquerda. E nós agora estamos absolutamente pressionados, coagidos a adotá-lo. E eu acho que no mundo pós-pandemia, nós vamos ter que pensar sobre ele, sobre a renda mínima, de uma forma, inclusive, muito mais ousada, porque as mudanças no trabalho, essa pandemia também acelerou, quer dizer, quantas coisas podíamos fazer à distância, de uma forma que ultrapassa as práticas do trabalho convencional. Nós todos, nesse tempo, não trabalho tanto quanto agora que eu estou aqui, quarentenada. Então, nós todos certamente devemos estar vivendo essas experiências, e eu acho que isso são desafios que levam a que essa sociedade programaticamente geral, infelizmente, no último período, gerida por brutamontes tipo Trump ou tipo Bolsonaro, venham a ser fortemente colocadas em... Eu queria dizer a vocês, talvez seja apenas a minha esperança, mas quem sabe nós viveremos agora uma ressurgência,
uma tímida ressurgência iluminista, porque, afinal de contas, sem ciência é possível fazer a pandemia. Sem Estado, não haverá condições de diminuir o número de mortes. Então, essas emergências talvez levem a que a mídia brasileira, tão conservadora e tão relutante vamos dizer, o tema da solidariedade, seja obrigada também a admitir isso que o William chamou de ressignificação. Bom, William, eu gostaria que você também comentasse esse desafio que nós temos e levando em conta que a gente deve ter, muito provavelmente, vamos dizer, uma corrosão ainda maior do significado do Bolsonaro e do discurso da direita populista a qual ele pertence. Seu microfone está desligado, William. Perdão. Eu acho que, como está sinalizando a Margarida, a conjuntura nos colocou diante de um cenário tão adverso, onde a necessidade de juntarmos todas as forças políticas e sociais para fazer o enfrentamento da pandemia e o enfrentamento dos obstáculos políticos colocados pelo Bolsonaro nessa conjuntura se coloca de maneira inequívoca. Mas a gente também precisa olhar com atenção para a movimentação de determinados atores que, para usar algumas velhas expressões da esquerda, são aliados táticos, mas não estratégicos. Claro. O que eu quero dizer com isso? Chama a atenção, como especificamente no capítulo econômico, há uma inflexão no discurso dos neoliberais, há uma retomada da defesa da atuação do Estado, do investimento e do gasto público, mas apesar de ter mudado a agenda, a grande imprensa não mudou os interlocutores. E isso traz para a gente um sinal que precisa ser observado com atenção pela esquerda. Isso não é trivial. Essa mudança de agenda sem mudança de interlocutores é porque há ainda uma aposta por parte de alguns desses setores que, passada a crise e o momento emergencial, talvez seja possível organizar uma nova guinada em direção à defesa do ajuste fiscal e à defesa de políticas austeras como aquelas que vêm sendo implementadas desde o governo Temer. Então, há que se observar com atenção isso, para que a gente não cometa erros do passado e passe a tratar como aliados estratégicos aqueles aliados que são, sim, aliados, são forças importantes que se somam a essa luta pela vida, pela saúde pública, mas que não necessariamente têm o mesmo projeto de médio e longo prazo que aquele que nós, que estamos no campo progressista, no campo da esquerda, defendemos. Agora, é claro, a magnitude da crise, ela não é conhecida por ninguém ainda. Então, é compreensível que mesmo nesse processo, que está em aberto, com o avanço do vírus e com a propagação do contágio, pode ser que esses setores também organizem guinadas em torno dos seus projetos, mas a gente precisa ficar alerta, porque os protagonistas que têm surgido nesse momento, no campo do centro, da centro-direita e da direita, os interlocutores de agora, como na imprensa a Globo, a Folha, no mundo político o Dória, o Caiado, mesmo o Rodrigo Maia, são atores que têm um projeto que não necessariamente é aquele que a gente vislumbra para a sociedade no futuro, muito embora sejam, sim, aliados no presente imediato, mas há que se colocar as coisas no tempo para que a gente possa saber qual é a melhor forma de organizar, como vamos dar os próximos passos para poder aproveitar da melhor forma as oportunidades que estão abertas. A senhora reagiu? Acho que a senhora quer comentar em cima do que disse o William, Acho que o William fez uma relação fundamental. De fato, quem continua povoando a cena são os conservadores, ainda que agora o discurso deles seja um discurso, digamos, mais afinado com o novo, por conta das complexidades desse momento. Acho que você tocou no ponto-chave, quer dizer, se temos que falar sobre presença do Estado, vamos ouvir o Pércio Arida, até o Raul Veloso,
que ontem estava falando, vamos gastar. Então, isso é uma coisa extraordinária. De outros heróis, Bolsonaro, são o Caiado, o Witzel, quer dizer, figuras que até anteontem não só eram fortes aliados do Bolsonaro, eram-se, no caso do Witzel, um ilustre desconhecido, elegeu-se montando aquele corcel do Senado. Então, de fato, nós temos que tomar todos os cuidados para que o debate que nós temos que fazer tenha os interlocutores adequados. Eu acho que, nesse momento de tensão, a Frente Brasil Popular está lançando aí uma grande agenda que coincide, curiosamente, não curiosamente, coincide conceptualmente com muitas das recomendações que está fazendo. Porque, afinal de contas, o navio está caindo, e o navio está naufragando, e nós precisamos que ele continue a flutuar. Mas eu acho que é necessário, então, nesse momento, relevar esses outros interlocutores, colocarmos no centro da cena política. Para que, de fato, a gente possa assegurar uma mudança não conservadora, como é tradicional na história do Brasil. Agora, deputada, avançando um pouco na nossa conversa, eu queria pedir, se a senhora pode dizer para a gente, por favor, como é que você vê, qual o objetivo dessa narrativa que o Bolsonaro cria, que vai isolando essa figura, de ser contrário ao isolamento total? Quer dizer, o que ele deseja com isso, além de criar conflito no país? Olha, essa estratégia deu muito certo no processo de campanha, né? E, a rigor, ele nunca desceu do palanque. Ele continua essa campanha em que ele não diz de fato o que ele pensa, mas em que ele faz enunciações muito radicais, rudes, de um certo senso comum. E ele é o tiozão do churrasco, né? E ele está aí se segurando na base desse personagem. Né? O cara que sai para comer, tomar uma merda na feira, e aí fala uma atrocidade qualquer. Isso estava dando certo. Por que deixou de dar certo? Porque a circunstância mudou de uma forma, a meu ver, não apenas dramática, mas irreversível. Tá certo? Nós estamos vivendo um problema cujas dimensões, a rigor, nós desconhecemos e não sabemos qual a profundidade do seu impacto. Então, com isso, ele está, inclusive, profundamente frustrado. A imprensa ontem dizia que estava às lágrimas pelos cantos do palácio, e é possível que sim, porque ele vem fazendo a vida inteira, e particularmente fez na campanha eleitoral. E não deu certo. E agora não está dando mais, porque as circunstâncias mudaram. Esse é, na verdade, um desafio para qualquer político. É você conseguir ajustar o seu personagem. Do nosso lado, nós temos o melhor Brasil, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que é um sujeito que tem uma capacidade extraordinária de ler as circunstâncias. Então, o Lula, se pensarmos nos pronunciamentos recentes, até há poucos dias, ele estava dizendo: não, o Bolsonaro tem que governar, o importante nesse momento é lutar pela saúde do povo. Ele agora começou a dizer: com o Bolsonaro não é possível lutar pela saúde do povo. Essa mudança, esse barômetro político que é o Lula, a meu ver, é um dos indicadores mais de que o vento mudou, e eu acho que não é uma brisa que está passando, é um vento forte. Nós esperamos que seja assim. A gente começa a se aproximar do final do programa. Infelizmente, a gente tem um teto. Então, vou abrir para vocês encerrarem, fazer uma fala de encerramento e depois a gente encerra. O William pode começar por mim. Não, eu acho que a conjuntura, concordo com o Margarida, não é uma brisa, é um vento, então é fundamental que a gente esteja a postos e observando com atenção e agindo com contundência diante dessas mudanças que têm acontecido de maneira
muito acelerada, né? E cabe, nesse momento, faz que o campo progressista e o campo da esquerda faça um enfrentamento contundente e sistemático a essas medidas irresponsáveis do Bolsonaro, né, que, pela sua irresponsabilidade, pela sua inconsequência, patrocina uma série, né, corre o risco de patrocinar uma série de homicídios dolosos na sociedade brasileira, e é fundamental também, no curtíssimo prazo, que a gente empreenda a luta contra o que ainda representa o Paulo Guedes, que, com a sua irresponsabilidade, com a sua morosidade, também corre o risco de ser cúmplice aí de uma série de homicídios culposos por não fazer com que o governo responda no tempo adequado dessa crise. E o campo da esquerda tem aí um desafio imenso pela frente, mas a gente está bem representado por parlamentares combativos, como a deputada Margarida. Como ela bem disse aí, temos um barômetro no horizonte, que é o Lula, sinalizando para um caminho que entende o enfrentamento da crise sanitária como uma face do enfrentamento contra esse empecilho brasileiro do meio do caminho, que é o Bolsonaro, e vamos seguir monitorando, enfrentando os desafios de curto prazo, mas esperançosos com as possibilidades de a gente construir, a partir dessa crise, dos escombros que ela vai deixar, uma sociedade diferente, um Estado diferente e com uma perspectiva de horizonte mais promissora do que aquela que a gente enfrentou aqui no Brasil e no mundo nos últimos anos. Obrigado, William. Deputada, por favor. Olha, eu acho que, neste momento, a nossa tarefa é chamar a responsabilidade. O Bolsonaro como um potencial genocida pela sua irresponsabilidade sanitária. E chamar a responsabilidade o Paulo Guedes pela sua conduta de irresponsabilidade, atardando em adotar as medidas que vêm sendo votadas no parlamento. É, de fato, uma conduta imperdoável. Eu acho que, nesse momento, fazer essa cobrança a esses personagens estão proeminentes, que fala a uma parte da alma brasileira, a alma machista, a alma racista, a alma autoritária, e o outro, que é, na verdade, um queridinho das elites. Então, é necessário, no momento, escolher os dois como alvos da nossa uma interpelação implacável, uma interpelação que deve buscar ressonância na população, nas construções sociais, para que a gente consiga fazer uma mudança por baixo, uma mudança com conteúdo social. É uma expectativa, mas sem esperança eu não teria como fazer política. Muito obrigado pela oportunidade. Deputada, muito obrigado. William, muito obrigado. A gente vai encerrar aqui o programa da TVPT. Lembrando que, às 19h, a gente tem um novo programa que vai ser sobre como os governos de outros países estão lidando com a crise, qual a situação dos trabalhadores, como esses estão sendo tratados também nesses outros lugares. E mais uma coisa, por volta das 15h, acompanhe nas redes, o ex-presidente Lula vai fazer uma entrevista coletiva com mídias alternativas. Muito obrigado, gente.